Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos na quinta aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos responder dúvidas em relação às últimas aulas. Eu percebi que muita gente tem dúvidas e as dúvidas estão sendo praticamente as mesmas. E eu agrupei aqui para vocês em 6 pontos. Cópias, outros eventos, validade de divórcio, falta de documentos e dica útil, que eu vou dar, obviamente, por último, tá? Então, preste atenção mais uma vez, tenha o Sagabook 2017 do seu lado, que é importante para que você possa entender os conceitos deste curso, ok? Muito bem. Primeira coisa, cópias. Nós falamos de documentos na última aula. Eu falei sobre a certidão de nascimento, casamento e óbito, e algumas pessoas ficaram com dúvidas em relação a cópias, até mesmo em relação ao documento do italiano que a gente fala nas primeiras aulas. É possível utilizar cópias de documentos ou cópias autenticadas ou uma cópia de um documento italiano, algo do gênero? Não! Para o processo de reconhecimento da cidadania italiana, você não pode utilizar cópias, ainda que autenticadas. Isso não é possível, ok? A mesma coisa em relação ao documento do italiano. Cópias de documentos ou documentos enviados apenas por e-mail não podem ser utilizados. No Sagabook, se eu não me engano, página 26, eu explico que se o oficial do Comune te manda um documento por e-mail apenas, o PDF lá com o documento bonitinho, você tem que solicitar para ele que envie o documento em formato cartátil, o papel, para que você possa então realizar os trâmites no Brasil, ok? Então a primeira dúvida era em relação a cópias. Outra dúvida recorrente, outros eventos. Fábio, o meu antenato, ou meu pai, ou meu avô, ou quem quer que seja, se casou 2 vezes. Eu preciso apresentar a certidão de casamento deste outro, que eu chamo de outro evento. O evento principal é o casamento. Imaginemos que estamos falando do seu pai e da sua mãe. O seu pai se casou 2 vezes. Você precisa do casamento do seu pai com uma outra pessoa que não seja sua mãe? Não. Você precisa apenas da certidão que tenha a ver, que faz parte do seu processo. Existe somente uma situação onde você precisa apresentar documentos de outros eventos, e quem prestou atenção na última aula já sabe do que eu estou falando. Não sabe-se por que os consulados no Brasil, além de solicitar nascimentos e óbitos dos cônjuges, também exigem documentos de outros eventos. Por exemplo, se a pessoa se casou 2, 3, 4 vezes, os consulados exigem esses documentos. Na Itália, você só precisa do documento que faz parte da sua linha de transmissão, pelos motivos que eu já falei na última aula. O objetivo é você fazer a ligação entre você e o seu antenato italiano. Um casamento do seu pai com uma outra mulher não faz o menor sentido, não tem a menor influência e não ajuda um oficial a entender que você liga com o antenato italiano. Terceira coisa, é uma das dúvidas mais recorrentes: validade de documentos. Aí aqui as pessoas me fizeram perguntas em relação à validade do documento italiano e dos documentos brasileiros. Primeira coisa, todos os documentos brasileiros têm documentos italianos têm 6 meses de validade a partir do momento que eles são emitidos. Fábio, como assim? Exatamente. Eu vou procurar uma imagem e vou colocar aqui para você. Se eu encontrar essa imagem, você já deve estar vendo de um documento italiano onde no calce, ou seja, embaixo está escrito: este documento não pode ser apresentado para outras e tem 6 meses de validade. Ponto. É lei, tá lá escrito, legislação, o documento tem 6 meses de validade. Muita gente fala, mas não existe. Existe, tá lá. Tô aqui, tô mostrando, tô comprovando. Não fui eu que inventei a validade dos documentos. Foi a legislação italiana. O que acontece? Falando do documento italiano, e a gente pode também então falar dos documentos brasileiros. Porém, tem um detalhe que eu quero que você entenda. Existe uma diferença entre documentos brasileiros. Na verdade, existem 2 validades em relação aos documentos brasileiros. Por quê? Nós ainda vamos chegar na parte da aula que eu vou falar sobre o apostilamento, que é a preparação desses documentos para que eles possam ser utilizados na Itália. Então a gente pode falar o seguinte: que os documentos brasileiros a gente tem A e B. Vamos separar aqui primeiro. A, quando a gente tem os documentos emitidos pelos cartórios. E temos B, documentos apostilados. Os documentos emitidos pelos cartórios. Você tem uma certidão de nascimento na sua mão.
Existe alguma validade deste documento? Esse documento pode ter 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos de emissão? Para que você possa efetuar a apostila desses documentos, os cartórios não exigem e não colocam nenhum tipo de problema em relação à validade deles. Porém, atenção, como você viu na última aula, os documentos eles têm que estar em inteiro teor. Então, antes que você pense em usar a certidão de nascimento que você tem desde que você nasceu amarelada, que está em formato simples, você não vai poder utilizar esse documento no seu processo. O segundo exemplo é em relação aos documentos apostilados. Os documentos apostilados eles se equiparam a um antigo procedimento que era feito até agosto de 2016, que se chamava legalização consular. Quando o documento era legalizado pelo consulado, ele passava a ser um documento italiano. Portanto, muitos comunes exigiam que esse documento não tivesse mais de 6 meses de validade, porque era a mesma validade que eu acabei de falar sobre os documentos italianos. Lembre-se novamente das duas categorias de oficiais que eu falei da última aula. Se você cai num comune onde o oficial é normal, ele não vai ter nenhum problema se os seus documentos estão apostilados há 1, 2, 6, 1 ano, 2 anos. Agora, se você vai para o comune do cretino, o cretino pode utilizar como pretexto, se os seus documentos tiverem mais de 6 meses de apostilados, ele pode utilizar exatamente como pretexto para não fazer o seu processo de reconhecimento. Uma outra coisa, isso que eu vou falar a partir de agora é baseado única e exclusivamente na minha experiência trabalhando em 10 anos com cidadania italiana na Itália. Se você quer ter a sua consciência tranquila, assim como eu falei na última aula em relação a alguns procedimentos, faça o seguinte: documentos brasileiros, para que você possa apresentá-los no cartório para apostilamento, apresentá-los com no máximo 1 ano de emissão. E os documentos apostilados com no máximo 6 meses. Não existe discussão em relação a isso. Ou você tem 6 meses, ou menos de 6 meses, ou mais de 6 meses. 6 meses e 1 dia é mais de 6 meses. Isso faz com que você possa cair na peneira de um oficial cretino. Se você não quer correr nenhum risco, vá à Itália e apresente seus documentos com no máximo 6 meses do apostilamento. Próxima dúvida. Divórcio. Fábio, sou divorciado ou sou divorciada. Eu preciso apresentar o processo de divórcio? Sim! Lá na página deste curso eu vou deixar um link do site do Consulado Geral da Itália em São Paulo, onde eles explicam exatamente quais são os procedimentos que você tem que fazer em relação ao seu divórcio. Porque a pergunta é válida, mas se o divórcio não serve para eu apresentar e comprovar a minha ligação com o italiano, por que eu preciso do divórcio? Simples. Porque a partir do momento que o comune terminar o seu processo, você passa a se tornar um cidadão italiano reconhecido e como tal você também adquire todos os deveres que você tem como italiano. E um dos deveres é manter o seu status, o status civile atualizado, seu status atualizado, seu estado civil. O divórcio vai servir para que o oficial, assim que ele já termine o seu processo, ele já vai fazer anotação na sua certidão de nascimento em relação ao seu casamento, ao seu divórcio, ao seu eventual segundo casamento e etc. Faltam documentos. Fábio, é o seguinte, eu estou procurando e eu não encontro documento de casamento do meu antenato italiano com a mulher dele. Eu preciso então, já que eu não encontro, eu preciso desse documento? Sim! Como nós vimos na última aula, na capa 28, todas as certidões de casamento são exigidas. Aqui tem um detalhe muito importante. Existe não encontrei e não existiu. São coisas completamente diferentes. Se existe no seu conjunto de documentos qualquer informação de que a pessoa foi casada e que o filho, ou que está escrito que o filho é legítimo, alguma coisa que comprove que houve um casamento, o oficial vai exigir o casamento civil dessa situação. Então, cuidado! Não pense que o fato de você não ter encontrado um casamento, ou no caso de um casamento, nascimento, então nem se fala, se você não encontra um nascimento, você não tem direito de cidadania, e aí a gente vai falar disso numa aula específica. Todos os documentos devem ser apresentados. Repito, o óbito ele é opcional porque ele não está na legislação e pode ser que o comune onde você vai fazer o seu processo não exija. Ok?
Então você não é necessariamente obrigado a apresentar o óbito, embora eu expliquei os motivos pelos quais eu oriento que isso seja feito. Mas nascimento e casamento não é optativo, é obrigatório. E a próxima dúvida é uma dica útil. Na última aula nós falamos sobre documentos. Muita gente me disse o seguinte: Fábio, eu tenho um problema que cada documento está no estado do Brasil. Eu vou deixar lá na página relativa a esta aula alguns links. Eu consegui vários documentos, como eu expliquei para vocês na última aula. O meu bisnono nasceu em Monte Alto Paulista, meu avô nasceu em Fernando Prestes, meu antenato italiano morreu no Paraná. Então, o que eu fiz? Eu não fui em nenhum desses lugares. Eu entrei no site dos respectivos cartórios, liguei para esses cartórios e disse: olha, eu estou precisando de um documento assim, assim, assim. Vocês poderiam me enviar esse documento por SEDEX? Eles automaticamente verificavam se aquele documento estava lá, conforme eu tinha pedido, me mandavam o número da conta e o valor do depósito do documento em interteor juntamente com o valor da expedição, por SEDEX, por exemplo. Eu fazia o depósito identificado, enfim, cada cartório tem os seus procedimentos, e eu recebia os documentos na minha casa, sem precisar sair no conforto do meu lar. Essas eram as dúvidas que eu quis. Antes da gente continuar o nosso curso, eu percebi que muitas dúvidas em relação a essas últimas aulas, embora foram somente 4 aulas, mas eu percebi que tinha muita gente com dúvidas recorrentes em relação a isso. Então eu já quis fazer um novo vídeo para tirar estas dúvidas, ok? Lembrando que todas essas dúvidas, ou parte destas dúvidas, já constam no Manual Sagabook 2017. Não se esqueçam, todas as aulas, Sagabook do lado, mapa mental do lado para poder acompanhar, bloquinho de anotação, caneta, nota, que aí tudo vai dar certo. Tá bom? Se você gostou dessa aula, por favor, clique em gostei aqui se você estiver vendo no YouTube. Se você estiver vendo no Facebook, clique em curtir, compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, clica aqui neste rostinho para que você possa fazer a sua inscrição. E não se esqueça, na descrição deste vídeo tem o link para que você possa então enviar a sua pergunta diretamente na página dedicada a esta lição. A gente se vê amanhã na próxima aula do Curso Prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!